Olá, investidor de sucesso, investidora de sucesso, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Seja um Holder e no vídeo de hoje a gente vai mostrar como ganhar R$ 500 mensais investindo em fundos imobiliários. Além disso, a gente também vai mostrar como comprar um fundo imobiliário na prática. Vinheta! Se você já é holder raiz, já senta o dedo aí, já curte o vídeo, dá o likezinho pra nós, se inscreve no canal e ativa o sininho se ainda não é inscrito. Bom, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários, na verdade, hoje é a melhor forma de receber renda passiva mensal sem trabalhar. Isso mesmo, você investe lá um certo valor, compra essas cotas de fundos imobiliários, esses fundos imobiliários têm um gestor, que é uma pessoa que está cuidando do fundo, ele recebe o aluguel da quantidade de prédios que o fundo tem, ele pega esse aluguel, paga os custos do fundo e o restante ele divide entre os seus cotistas. E para quem não sabe, o fundo tem como regra dividir pelo menos 95% do seu resultado com os seus cotistas. Então, dá para nós aí uma segurança, uma tranquilidade que a gente vai estar todo mês recebendo lá uma renda passiva. Mas quais são as vantagens então, né? Quando vê você tem aquele tiozão do terreno, né? O tio do terreno que diz que não, tem que comprar terreno porque Deus não fará mais terras. Realmente, mas você estar investindo em fundos imobiliários, você nada mais, nada menos está comprando terrenos, na verdade está comprando imóveis e está recebendo aluguel por aqueles imóveis com inúmeras vantagens que um terreno ou uma casa, se você vai comprar para alugar, não tem. Mas quais são essas vantagens? Então, bom, primeiro que é isento de imposto de renda, né? No momento que a gente grava esse vídeo, ainda é isento de imposto de renda, então você recebe os dividendos ali sem ser tributados. Outra vantagem é que você não precisa se preocupar com o imposto, com o IPTU, de pagar todo início do ano sobre um imóvel que lá você possa vir a ter. Além disso, inquilinos, você não precisa se estressar em procurar inquilinos, não precisa se estressar em ter o imóvel lá vago, né, sem ninguém para alugar, não precisa se incomodar e nem gastar com reformas, dá aquele vazamento, dá aquele problema elétrico, enfim, é uma dor de cabeça, então você não precisa ter preocupação nenhuma com isso, não precisa se preocupar também com recolher o aluguel. Daqui a pouco tem um inquilino lá que você se incomoda, que ele não paga o aluguel, que você tem que estar correndo atrás para despejar muitas vezes judicialmente. Então essa incomodação você não tem nenhuma. E além disso, o principal, né, que todo mundo quer, o retorno é maior. Sim, você consegue ter um retorno muito maior investindo em fundos imobiliários do que investindo diretamente em imóveis. Tá? O dividend yield, que a gente chama, né, que é o quanto que você recebe, é sim maior sobre o seu valor investido. Tá? E falando em valor investido, tem outro benefício que é muito grande, que você pode investir com pouco capital. Então se você tem que comprar lá um imóvel, uma casa, você vai ter que desembolsar 100, 200, 300, 400 mil para conseguir comprar um imóvel, para daí ter todos esses custos que nós comentamos, todas essas preocupações que nós comentamos, para daí receber um aluguel. Se você investir em fundos imobiliários, você pode investir com R$10, R$20, R$100 e já estar recebendo. E logo, logo, esse valor que você vai estar recebendo, você vai conseguir reinvestir e comprar cada vez mais cotas, gerando aí cada vez uma renda maior e gerando o efeito bola de neve que a gente tanto fala. Hoje então a gente vai mostrar para você como ganhar esses R$ 500 investindo em fundos imobiliários e aqui a gente vai colocar de forma aleatória 3 fundos imobiliários diversificados. Então vai ter o MXRF11, que ele é um fundo de papel, vai ter o BCFF11, que ele é um fundo de fundos, e vai ter o RZTR11, que ele é um fundo que investe no agronegócio. Né? Então são diferentes tipos de fundos imobiliários. Se você ainda não sabe aí certinho como é um fundo imobiliário ou os tipos que tem, você pode ir aqui no nosso canal e lá em pesquisar fundos imobiliários. A gente tem bastante vídeo falando sobre cada um deles. Então depois a gente vai mostrar aí na planilha um cálculo em relação a isso, como a gente ganha através desses 3 fundos, sendo um exemplo, né? Não é nenhum tipo de recomendação. Quando a gente fala em fundos imobiliários, como o Jonas já comentou antes, a gente vai ver a questão de dividendos e cotas. Então as cotas são o quê? A gente pegar esse fundo imobiliário com diversos ativos, onde o fundo investe, onde ele administra, e pegar e dividir tudo isso em cotas. Então, para dar mais acesso às pessoas, aos investidores, a investirem aí com valores baixos, né? Menos de R$100, R$100. Então, esse fundo ele vai ser dividido em várias cotas, onde os investidores podem ir comprando essas cotas para ter cada vez mais seu capital investido e diversificado também. Depois vai ter então esses dividendos, que é nada mais do que como se fosse o aluguel aí de um imóvel, né? Então todos os meses o fundo ele vai ter um retorno financeiro e esse retorno financeiro vai ser dividido entre todos os investidores. Então tendo essa recorrência, essa renda passiva todo mês ali certinho e que vai servir aí para você reinvestir, enfim, conseguir ter uma renda extra dentro dos investimentos. Quando a gente fala também aí no capital investido, às vezes dependendo qual o seu perfil de risco, a gente se preocupa muito, né? Porque os fundos imobiliários, eles são uma renda variável, ou seja,
o teu patrimônio ele vai estar variando de acordo com a oscilação do mercado. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com essa oscilação do nosso patrimônio, do nosso valor investido, e às vezes acha que esse valor vai estar relacionado aos nossos dividendos. Mas os dividendos eles estão relacionados à quantidade de cotas, né? Então, de acordo com a quantidade de cotas, tu vai receber um valor de dividendos. Então, o que a gente pode olhar se a gente tem um perfil aí um pouco mais moderado ou é um pouco mais, não é tão propenso ao risco? A gente pode ter um objetivo de cotas, que é a partir dessas cotas aí que a gente vai monitorando, né, de acordo com o nosso objetivo de dividendos, e não precisa ficar se preocupando tanto com as oscilações do mercado ali em relação ao nosso patrimônio investido. Então, acaba sendo sim uma dica ali de a gente monitorar isso, ter um objetivo a partir da quantidade de cotas que quer ter em cada um dos fundos imobiliários. Isso. E como calcular então, né, o quanto a gente precisa ter investido para realmente conseguir os R$500 por mês? Então vamos aqui ter uma planilha que eu fiz para vocês, vamos à tela que a gente vai ver isso de forma bem fácil. Já estamos aqui na tela então, eu coloquei ali os 3 fundos imobiliários que a gente comentou no vídeo, né, o MXRF11, BCFF11 e RZTR11. Esse é o valor atual de mercado no momento que a gente está gravando. Então 10,85, 68,48 e 101,13. O último dividendo que ele pagou, então por cota no último mês. E aqui a quantidade de cotas que você deveria ter de cada fundo para ter ali uma renda mensal média, somando os 3, de R$500. Então, se você tem investido no valor total de 52 mil, né, ali 15 mil no MXF11, 20 mil do BCFF11 e 16 mil no RZTR11, você chega aí a uma renda mensal sem se preocupar, sem trabalhar, sem nada, todo mês na faixa dos R$500. E como o Thiago comentou, às vezes parece que é muito distante a gente chegar, pô, nos 50 mil, Jonas, nos 100 mil, nos 200 mil, mas não dê bola para o patrimônio. E às vezes a gente pensa que isso é uma coisa tão simples, mas é uma virada de chave muito importante, quando a gente percebe que o importante não é o patrimônio investido em si, e sim a quantidade de cotas que a gente tem. Isso nos dá uma tranquilidade muito maior quando a gente vai ver ali o quanto a gente está ganhando por mês, porque a gente não se preocupa com a oscilação, como o Thiago comentou. Outra forma que a gente vê isso aí, a gente pode ver também por meta de renda mensal. Por exemplo, eu tenho uma meta agora de receber R$100 de renda mensal. E assim a gente vai investindo, comprando cotas, acumulando até receber aquela renda. Pô, cheguei ali, pô, legal, vou para uma próxima. E assim a gente vai traçando objetivos. Então existem outros modos que a gente pode traçar objetivos sem ser realmente o patrimônio, porque isso é irrelevante, pessoal, no longo prazo. Claro que é bonito a gente ver o nosso patrimônio subir, mas para a gente que quer viver de renda, coloquem isso na cabeça de vocês. O que importa é a quantidade de cotas que você tem e não o patrimônio investido. E além disso, né, a gente sempre fala em atingir a liberdade financeira, por mais que isso seja importante, coloquem metas menores. Porque mesmo que daqui a pouco, como eu falei, isso seja muito distante, não é interessante você ganhar 500, 600, 1.000, 2.000 reais por mês sem precisar trabalhar, sem esforço? Então, com certeza, isso já vai te ajudar a complementar a tua renda. E vocês vão ver agora como é fácil investir na prática, realmente comprando um desses fundos imobiliários, né? Então o primeiro passo vai ser sim a gente abrir uma conta ali na corretora, e isso é realmente bem fácil no momento que a gente entra ali num site ou num aplicativo da corretora, é praticamente seguir um passo a passo ali para conseguir já ter uma conta dentro da corretora e começar a investir. E aqui uma das dicas é que você faça aí o seu cadastro, né? Abra uma conta numa corretora que ela não tenha taxa. Então, para quem vai começar ainda, isso é melhor ainda, né? Não tem nenhum tipo de custo em relação aos investimentos, quando vai fazer as operações ali. Então, vai ter diversas, como o Rico, como o Clear, a Inter, a Nuinvest, né? Que é do Nubank também. Então, tem diversas corretoras aí com taxa zero. Isso não vai gerar nenhum custo para vocês e vocês vão poder pegar todo o dinheiro que tem ali guardado, que vocês vão guardando todo mês, e ir direto para os investimentos. Então vocês vão ver como é fácil. Eu vou mostrar agora o passo a passo. Hoje à tarde eu acabei comprando um fundo imobiliário e vou mostrar para vocês aí como é que faz. Então vamos lá, pessoal. Já estou aqui no site da corretora Rico. A gente vai acessar aqui o Home Broker, onde a gente consegue aí fazer todas as operações. A gente consegue ter uma visualização bem interessante aí do mercado financeiro. Então a gente tem bastante informação. Então aqui a gente tem algumas informações aí do próprio mercado, né? Várias questões que a gente pode fixar aqui no Home Broker, mas vamos nos concentrar então aqui na compra, né? Então a gente vem aqui na boleta de compra, a gente vai colocar o ticker então do fundo imobiliário, vamos pegar aqui, por exemplo, o RZTR11, né? Então
Clicamos aqui, damos um OK, já vai aparecer aqui, né? Então, qual o valor dele no momento? R$ 103,38. Qual vai ser a validade? Então, hoje, a quantidade e o preço. Vou colocar uma quantidade aqui, vou colocar mercado, então ele vai fazer aí de acordo com a melhor valor financeiro que tenha dentro das possibilidades do mercado, dentro das ofertas, né? Tem que colocar aqui a minha assinatura eletrônica. Validar. E aí, bem fácil. Então, clico em comprar aqui. Dou um OK. Já foi executada. Então, a ordem já foi executada. A gente já comprou. Então, a gente pode ver que aí que é bem fácil, né? Então, até na lista de ordens já vai aparecer aqui, né? A compra de uma quantidade, o preço de R$ 103,38, o total executado R$ 103,38. Então, a gente pode ver aí que é bem simples aí. A gente consegue sim comprar de forma facilitada, investir em fundos imobiliários e ações, e também com valores baixos, né? Então, em torno de 50, 100 reais, aí, a partir desse valor, a gente já vai conseguir investir, tá bom? Vamos resumir então os principais pontos desse vídeo. Primeiro, a gente viu as vantagens de se investir em fundos imobiliários comparado com imóveis físicos. Depois a gente viu um macetezinho simples, mas que vai ajudar muito vocês a definir as metas de vocês. Definam as metas não por patrimônio investido, e sim por quantidade de cotas que vocês querem ter em cada fundo imobiliário, ou enfim, aqui a gente está falando de fundo, mas pode ser ação também, ou a quantidade de renda passiva mensal que vocês querem receber. E vão ali aumentando suas cotas, né, aumentando suas metas, desculpe, conforme vocês vão as atingindo, tá? Outra coisa também que a gente viu é abrir conta em corretora. A gente definiu ali algumas corretoras que são taxa zero, então você pode escolher a que melhor se adapta a você. E também a gente comprou na prática aqui um fundo imobiliário para mostrar para vocês como é fácil começar a investir. Claro que nenhum dos fundos que a gente trouxe aqui, nem o que o Thiago comprou, é nenhum tipo de recomendação. Esse vídeo tem caráter educativo para auxiliar vocês e mostrar para vocês como é fácil começar a investir. Mas claro, isso tudo tem que ser buscado através do estudo e não seguindo dicas. Agradeço vocês por estarem conosco até aqui, até o final desse vídeo, e não se esqueçam, curtam ele, se inscrevam no canal, ativem o sininho e mandem para os amigos de vocês, que isso é extremamente importante. E se tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo que a gente vai trocando essa ideia. Nos sigam também em todas as redes sociais aí, @sejamholder. Valeu!